Olá pessoal, meu nome é Robson Jimenez, sou psicólogo e estou aqui para mais uma de nossas reflexões. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a história de um lenhador que saía todos os dias para trabalhar pela manhã e deixava o seu filho, uma criança de apenas alguns meses, aos cuidados de uma raposinha. A raposinha era o seu bicho de estimação, um animal que ele criou desde filhote, criou com amor, criou com carinho, que embora fosse um animal selvagem, com todo amor e carinho se tornou um animal doméstico e fazia ali a proteção da criança, porque era tudo que restou para aquele lenhador, não tendo mais a esposa, não tendo outro familiar por perto, tinha apenas o seu filho e a raposinha. Precisando trabalhar, ele saía então para trabalhar e todos os dias quando ele voltava, tarde da noite, às vezes ao entardecer, a raposinha vinha ao seu encontro, fazia festa, brincava, abanava o rabo e ele fazia ali carinho. E todos os dias o seu filho estava lá deitadinho no berço, em segurança, e isso o deixava tranquilo. Porém, a vizinhança, pessoas que habitavam ali perto, sempre que tinham a oportunidade, ficavam dizendo para aquele lenhador: olha, lenhador, toma cuidado que a qualquer momento o instinto selvagem dessa raposa vai aparecer e ela vai acabar fazendo mal para o seu filho. Em qualquer momento que ela sentir fome ou que o instinto selvagem prevalecer, ela vai atacar o seu filho, ela vai devorar o seu filho, ela vai comer o seu filho. E o lenhador olhava para aquelas pessoas e falava: bobagem, jamais ela faria isso, eu crio esse bichinho desde filhote, ela é amorosa, ela é dócil, ela não tem essa selvageria, essa maldade. Mas as pessoas não cansavam de falar, constantemente ficavam alimentando a mente do lenhador com aquelas opiniões, com aqueles pensamentos. E aí então, num belo dia, quando o lenhador retorna para casa no final do dia, cansado do trabalho, já havia escurecido, aí então a raposinha vem ao seu encontro como de costume, saltitando, fazendo festa, abanando o rabo, e quando ele observa, ele percebe que o rostinho da raposinha estava cheio de sangue, a boca da raposinha estava ensanguentada, e naquele momento ele entra em desespero, ele fica apavorado, ele tem um sentimento que ele não sabe definir, e simplesmente sem pensar, ele pega o seu machado e bate com o machado contra a cabeça daquela raposinha e acaba matando o seu animal de estimação. Corre desesperado para ver o seu filho, pensando que a raposinha havia o devorado, havia feito aquilo que todos diziam que ela ia fazer. E quando ele chega no berço, ele então percebe o seu filho dormindo tranquilamente e ao lado do seu filho havia uma cobra morta. A raposinha havia defendido seu filho, protegido seu filho, matado a cobra que poderia fazer mal ao seu filho. Então aquele lenhador, ele simplesmente enterrou o seu machado junto com a sua raposinha, com o seu animal de estimação. Eu contei essa história para você apenas para introduzir a nossa reflexão. Temos discutido bastante a respeito do tema racismo, preconceito, muitas pessoas estão falando sobre isso, postando em redes sociais, fazendo vídeos, e existem manifestações acontecendo contra o racismo, contra o preconceito, especialmente depois de um acontecimento recente, que foi a abordagem policial nos Estados Unidos de um policial branco que acabou resultando na morte de um homem negro. Sempre que acontece algum ato trágico, cruel, que resulta na vida de alguém e que está envolvido alguma forma de preconceito ou de racismo, as pessoas ficam emocionalmente fragilizadas e tendem a discutir mais sobre o assunto, porque ficamos chocados com tamanha crueldade. E aí quando eu olho para essa situação, eu percebo que não apenas em mim mesmo eu sinto esse desconforto, como percebo que as pessoas têm um sentimento de repulsa, um sentimento de vingança muitas vezes, um sentimento assim, um desejo de justiça,
porque é inadmissível que certas coisas aconteçam, e muitas vezes nós ocupamos lugar de juízes e nós julgamos essas pessoas. Como que pode alguém fazer um ato de tamanha crueldade contra outra pessoa pelo simples fato de ser negro, ou de ser branco, ou de ser oriental, ou seja lá, ou de ser homossexual? Nós ficamos indignados quando vemos resultar em tragédia, resultar na vida, ou alguém perdendo a vida por causa desse tipo de preconceito, de discriminação, de racismo. E aí nós ficamos todos preocupados e querendo trabalhar essas questões. Mas eu gostaria de convidar você para refletir que, infelizmente, muitas vezes o racismo, o preconceito, ele está presente bem pertinho da gente, muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, na nossa rodinha de amizade. Aí de repente você me interrompe e fala: não, Robson, comigo não, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, eu não sou homofóbico, de forma nenhuma, eu tenho princípios, a minha família tem princípios e na nossa casa isso não acontece. Que bom se realmente é assim dentro da sua casa, é assim na sua vida. Parabéns para você, continue assim. Mas se ainda não aconteceu com você, se não está acontecendo agora, ainda pode acontecer. Momentos em que nós nos pegamos assim, rindo de piadas envolvendo pobres, negros, orientais, portugueses, loiras, velhos. Muitas vezes nós usamos expressões assim que classificam um grupo de pessoas. Quando, por exemplo, alguém diz: vou embora dormir que amanhã eu tenho que trabalhar porque amanhã é dia de branco. Ou quando alguém diz: não faça serviço de preto. Ou quando alguém afirma que loira é burra, chama alguém de pé rapado, afirma que portugueses são burros, chama outras pessoas por causa do lugar que mora de favelado. Tantas coisinhas que acontecem perto da gente. Quantas vezes as pessoas assim, alguém fecha a pessoa no trânsito, aí de repente ela olha e vê que é uma mulher no volante, ou que é um idoso, aí ele tem aquela expressão, fala: só podia ser, como se as mulheres não soubessem dirigir. Tem até aquelas piadinhas que diz que a mulher no volante, perigo constante. Ou porque é o idoso que não deveria estar dirigindo. Tantas coisinhas acontecem ao nosso redor. Quantas vezes os nossos pais nos proibiram, ou nós proibimos as nossas crianças de brincarem com outras crianças. Por quê? Porque os pais daquela criança têm problema com droga, tem problema com a justiça, porque a mãe daquela criança tem uma fama ruim. Quantas vezes, quando os nossos filhos estão na adolescência, nós queremos influenciar na decisão de quem eles vão se relacionar ou quem eles vão namorar. Não queremos que namore com fulano por causa da classe social, não queremos fulano por causa da cor, não queremos fulano por causa da profissão, não queremos que se envolva com tal pessoa, não queremos que andem com aquele outro porque é homossexual. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, dentro das nossas famílias, e nós, quando vemos as tragédias, nós julgamos o racismo, o preconceito, mas muitas vezes está acontecendo dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos praticando, ainda que de forma sutil, quando nós não nos relacionamos com certas pessoas porque elas moram em determinado lugar, onde as pessoas não têm boa fama, porque elas são de uma classe social diferente, porque elas têm uma profissão, uma opção sexual ou um partido político. Quantas amizades estão sendo desfeitas? Quantos familiares rompendo laços? Por quê? Por causa do Bolsonaro, ou por causa do PT, ou por causa de, sei lá, de questões políticas. Um provocando o outro na internet. Não basta gostar de uma forma de pensar, de um partido político. Não, eu preciso esfregar na cara do outro e preciso convencer o outro de que ele está errado, de que o partido dele é mentira, de que está tudo errado. Gente, tanta coisa acontecendo. Quanto desrespeito nós estamos cometendo um com o outro por causa de pensar diferente, por causa de ser diferente.
Existem questões pontuais, trágicas, coisas muito ruins que acontecem, que chamam a nossa atenção e que nós muitas vezes não podemos fazer nada para mudar isso. Mas podemos mudar a nós mesmos, mudar o nosso comportamento dentro da nossa casa, aquilo que estamos ensinando para os nossos filhos. Como essa história que eu contei no começo do vídeo. Não permita que ninguém faça você pensar qualquer coisa sobre alguém que você mesmo não conhece. E se você conhece essa pessoa, não importa a raça, não importa a cor, não importa a religião, não importa o partido político, não importa a opção sexual. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, todos nós somos dignos de ser amados, de ser respeitados pelas qualidades que temos e apesar dos defeitos que temos. Então, o motivo da minha reflexão hoje é dizer para você que nós muitas vezes somos hipócritas quando julgamos aqueles que praticam atos de crueldade contra alguém que pensa diferente, mas muitas vezes as nossas brincadeirinhas, as nossas risadinhas, os nossos comentários ou as proibições que fazemos para os nossos familiares, ou as evitações que fazemos de nos relacionar com pessoas porque nós achamos coisas sobre elas sem nem mesmo conhecê-las. Então, por favor, aceite que as pessoas não são igual a você, não torcem para o mesmo time que você, não tem o mesmo partido político que você, não tem a mesma cor, não tem a mesma opção sexual, mas são pessoas como você, têm virtudes como você tem virtude, tem defeitos como você tem defeitos. Nós possamos nos respeitar acima de tudo, que nós possamos aceitar a diferença do outro, que nós possamos rejeitar qualquer forma de racismo, qualquer forma de preconceito, que nós possamos dar ao direito ao outro de mostrar a nós quem eles realmente são, e que nós não venhamos jamais julgar alguém sem antes conhecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.